Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas e dividir com vocês. Assuntos que às vezes nós lemos a Bíblia e deixamos passar em branco, passa despercebido. Está na nossa vista, mas a gente às vezes não presta tanta atenção. É isso aí, então vamos lá? Primeira curiosidade: vegetarianos e carnívoros. Vocês sabiam que toda criatura feita por Deus, no princípio, era vegetariana? Pessoal, quando eu falo toda criatura, é toda criatura mesmo. Eu estou falando não só do homem, eu estou falando do leão, do cachorro, do lobo, do gato, de animais que se alimentam de carne. No começo, no princípio da criação, eles só se alimentavam de ervas. Até mesmo depois da queda, depois do pecado de Adão, o homem continuou sendo vegetariano, comendo ervas. A única serventia dos animais era para sacrifício a Deus, pois quando Deus criou o homem, ele lhes deu essa ordem, dizendo assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que é fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então, havendo multiplicado-se o pecado sobre a terra, Deus decide dar cabo de toda a vida que existia sobre a face da terra, tanto de homem como de animais, trazendo aquele grande dilúvio. Então, logo após o dilúvio, aí sim, Deus libera o homem para comer carne. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Parece que, quando Deus criou o homem, o clima em que viviam e os vegetais com que se alimentavam eram o suficiente para suprir suas necessidades orgânicas. Porém, após o pecado, o homem passou a se alimentar de carne também. É como se o corpo contaminado pelo pecado tivesse essa necessidade. Segunda curiosidade: gente embriagada dentro da igreja. É isso mesmo que você ouviu. Gente bêbado dentro da igreja. Isso aconteceu em uma cidade chamada Corinto. A igreja de Corinto era uma das maiores igrejas da Ásia Menor. Ela possuía, de acordo com a palavra de Deus, todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais se manifestavam ali dentro daquela igreja. Mas só que existia um problema. Existia divisão dos membros da igreja. Existia ali partidarismo. E devido a esse partidarismo, o que é que acontecia? No dia em que eles se juntavam para cear, os que tinham mais posse, os que eram mais abastados, levavam grande quantidade de comida, se alimentavam bem, enquanto que aqueles que tinham menos posse levavam pouca comida ou então não levavam nada.
Então o que é que acontecia? O grupo daquelas pessoas mais pobres saíam ali com pouca comida na barriga e muitas vezes com fome, enquanto que o grupo dos mais abastados, daqueles que tinham mais posse, que levavam mais comida, saíam empanturrados e também embriagados. Isso gerou uma polêmica tão grande na época que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, dedicou um trecho só falando sobre isso. Vamos ver. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Jesus do lado de fora da igreja. Já imaginou, gente, o dono da casa não poder entrar na própria casa? Quando eu digo isso, gente, eu me refiro a um trecho de uma das cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa carta foi escrita à igreja de Laodiceia. E esse trecho diz mesmo assim, isso Jesus falando: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Tem gente que interpreta esse texto dessa forma. Abra o seu coração, que Jesus quer entrar. Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Essa porta é a porta do seu coração. Mas isso está errado, gente. O texto aqui diz que Jesus estava do lado de fora da igreja, estava do lado de fora do templo. Estava lá rolando o culto, línguas estranhas, profecia, a igreja se alegrando, mas Jesus não estava presente. Pois, para Jesus estar presente em uma reunião, é necessário humildade e sinceridade. E com certeza isso não havia naquela igreja. Isso, gente, é promessa de Jesus. Ele mesmo disse: onde tiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. E nesse templo, nessa igreja, em Laodiceia, Jesus ficou do lado de fora. Quarta curiosidade: ser perfeito. Você que está aí do outro lado me escutando, o que é que você acha? Qual é a sua opinião quanto a pessoa ser perfeito, alcançar a perfeição? Você acha que uma pessoa pode alcançar a perfeição? Ou nós devemos repetir a frase de que muita gente diz: ah, perfeito, meu filho, só Deus. Isso até no meio evangélico, até no meio cristão, as pessoas repetem essa frase. Ah, meu, sou Deus não, perfeito só Deus. Mas pense agora comigo. Se Deus chegasse para você e dissesse a você a frase que ele disse a Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Será Deus um insano? Será Deus pior do que eu, um réu ser humano, para pedir a uma pessoa algo que ele não pode alcançar? Porque se Deus pediu a Abraão para ele ser perfeito, é lógico que Abraão poderia chegar a alcançar a perfeição. Agora, gente, essa perfeição é dentro das condições humanas. Isso não quer dizer que Abraão ia virar um super-homem, que Abraão nunca ia mentir, que Abraão nunca ia ter falha alguma. Não. Eu vou dar um exemplo. É como se você fosse um profissional, ou um metaleiro, ou um pedreiro, um oficial que trabalha com massas. Então, você não ter maquinário adequado, não ter matéria-prima adequada, mas você dá o seu melhor para alcançar a perfeição, para alcançar
a excelência. E é por isso que quando Deus pediu a Abraão para que ele fosse perfeito, Deus não estava pedindo nada além do que ele pudesse fazer. Já Tiago, na sua carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E tomar conselho, gente, será que é bom? Tem uma frase mundana que diz assim: se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas isso está errado. Conselho é sempre bom. Agora, quando vem de pessoas certas e da forma certa. Porque existe conselho para o bem e existe conselho para o mal. E é baseado nisso que eu quero contar a história de um homem que tomou a decisão errada pelo fato de tomar conselho com gente errada. Eu estou falando do rei Roboão, o filho do rei Salomão. Esse que ficou reinando no seu lugar. Foi o seu sucessor. Quando Roboão assumiu o trono, o povo se ajuntou e veio diante do rei e disse: Alivia nosso jugo, porque o jugo que o vosso pai colocou sobre nós foi pesado demais. Então o rei disse: Vão, e daqui a 3 dias vocês voltem, que eu dou a resposta. Então Roboão foi e tomou conselho com os anciãos, com aqueles que davam conselho a seu pai. E os anciãos lhe disseram: Serve a esse povo hoje, que eles te servirão para sempre. E saindo dali, Roboão foi tomar conselho com aqueles jovens que cresceram junto com ele. E os jovens lhe disseram assim: Quando o povo vier a ti, tu vai e dizes-lhe dessa maneira: O meu dedo midinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpião. E isso foi mal aos olhos do povo, e foi quando aconteceu a divisão do reino de Israel, porque até então o reino de Israel era um reino unido. Isso de Saul a Salomão. O reino passou por Saul, Davi e Salomão. E quando Roboão assumiu o trono, o reino se dividiu entre o reino de Judá, com 2 tribos, e o reino de Israel, com 10 tribos. E por dar ouvido a pessoas erradas e tomar conselhos errados, esse homem dividiu o reino que era tão unido e tão forte. E então, pessoal, vocês sabiam que no período de Adão até o período de Noé, até os animais carnívoros eram vegetarianos? Vocês sabiam também que no período da igreja primitiva existia gente que se embriagava dentro da igreja? Vocês sabiam também que Jesus, durante muito tempo, em muitas igrejas, ficou do lado de fora e não do lado de dentro? E vocês também sabiam que é possível ser perfeito diante de Deus? E que um conselho mau pode acabar até com um reino? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo, pessoal, e tchau.